Ok, vamos fazer então algumas operações sobre matriz agora. Acho que a primeira operação mais simples que a gente pode fazer para começar a entender como esse objeto funciona, vamos testar se se uma dada matriz é a matriz identidade. Tá? Lembra, o que é a matriz identidade mesmo? Imagina que você tem uma primeira matriz quadrada, vamos definir isso. Uma matriz quadrada, obviamente, ela tem o mesmo número de linhas e de colunas. Né? Tá? As matrizes não precisam ser quadradas, naturalmente, mas elas têm uma classe especial de matriz, são as matrizes quadradas, que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? Quando a gente coloca lá no plano aquela representação tabular, fica um quadradinho. Tá? Então, a matriz de identidade só serve para uma matriz quadrada. Tá? Então, uma matriz, vamos chamar de I. Vamos botar um subscrito N aqui. N é a matriz identidade, tá? De ordem N por N, ou seja, N linhas e N colunas, tá? E observe que aqui eu usei A. Por quê? Porque para qualquer N essa matriz de identidade é única, tá? Se I e N for igual, como muitos de vocês já sabem, é o quê? É aquela matriz que tem uns na diagonal principal e zero em todo o resto. Devia ter feito isso aqui talvez um pouco mais para cá. Mais espaço. Devia ter colocado umas elipses aqui também. Tá? Então, lá. Então aqui vai ter zero. Lá vai ter zero. Que, sei lá, vai chegar em algum momento que a gente vai ter o 1 aqui. Aí tem o zero. Ops, o zero aqui. Aí tinha o zero aqui, tinha o zero aqui. Tá? Então, ela tem N linhas e N colunas, em que as linhas estão numeradas aqui 0, 1 até N-1 e as colunas 0, 1 até N-1. Tá? Exemplo, tá? Quem é a matriz de identidade de ordem 3? Aquela que a gente já conhece, clássica 0, 0, 1, 0, 1 na diagonal principal, 0 em todas as demais entradas, tá? O nome de identidade vai ficar claro daqui a alguns momentos, tá? Mas então o primeiro problema nosso é o seguinte. Então, sei lá, vamos chamar o problema 1 de hoje. Dada uma matriz A de N por N, N linhas e N colunas, nós queremos decidir se A é a identidade. Tá? Onde aqui, obviamente, a identidade é N por N. Tá? Bom, como é que a gente faz isso? Como a gente já está acostumado. Você constrói uma função que recebe a matriz e aí faz um algoritmozinho que resolve o problema e no final devolve sim ou não, né? True, se ela for identidade, false, caso contrário, tá? Bom, qual é a ideia aqui? Bom, não tem nada sofisticado, tá? A gente só vai ter que varrer a matriz e verificar se os uns estão nas posições corretas e se todas as demais entradas da matriz são zeros. A gente tem que ter n uns e o resto, que seria n quadrado menos n, de zero, só que não é apenas um número, né? Eles têm que estar na posição correta. Então, em geral, quando a gente está trabalhando com matrizes, é muito comum a gente realmente varrer a indexação das linhas ou a indexação das colunas via range, tá? Vocês vão ver que isso é uma coisa que não tem muito como a gente escapar. A gente nem quer, na verdade. Sem vetor, muitas vezes, a gente indexava com range ou usava o próprio vetor para acessar os elementos. Matriz, o acesso aos elementos é muito menos corriqueiro. Ele é possível, mas é menos corriqueiro. Por quê? Porque muitas vezes a posição que o elemento está na matriz é realmente relevante. Bom, então, without further ado, um código simples para isso. Resolver o problema 1 seria como? Vamos ver aqui, vamos definir uma função
def, vamos chamar de, ainda não estou conseguindo, sabendo escrever as letras no tamanho correto com essas canetas, is identity, tá? E digamos que a gente recebe uma matriz A e a gente vai supor que ela é de floats. Tá? Podia ser de inteiro, tanto faz nesse caso, é que é mais natural a gente trabalhar com matriz de floats para muitas coisas que a gente vai fazer nesse curso. Então, e a gente quer devolver, obviamente, um bool. Tá? Um booleano, verdadeiro ou falso. Tá? Bom, então vamos pegar, primeira coisa, o que? De novo, então a gente tem que ver se os uns são na diagonal principal e se os zeros, todas as demais entradas são zeros. Ou seja, quem são os elementos que estão na diagonal principal da matriz? Então tem que ser uma coisa assim, né? Como a gente já sabe. Tem que ter o resto aqui cheio de zeros. Tá? E a gente vai usar uma variável i para indexar as linhas e uma variável j para indexar as colunas. Tá? E essa aqui é a diagonal principal. E, bom, característica, quando é que a gente sabe que está na diagonal principal? Bom, o i é igual a j. Tá? Ou seja, se o valor da linha for igual ao valor da coluna, é porque a gente está andando na diagonal principal. Qualquer discrepância aqui é porque a gente está andando em outros pedaços da matriz. Tá? Da mesma forma, dá para a gente andar na diagonal, nas diagonais que são paralelas à diagonal principal, movendo os valores, tá? Porque quando i é igual a j, a gente tem obviamente que o i menos j em módulo é igual a zero. Então, valores ficam positivos, negativos numa direção, positivos na outra, e a gente pode inverter e também andar nas diagonais secundárias. Mas isso é um assunto para um outro problema. Tá? Então, se a gente estiver na diagonal principal, o elemento tem que ser 1. Se tiver na diagonal secundária, o elemento tem que ser 0. E não é difícil perceber o quê? Que a gente tem que testar todas as entradas da matriz, tá? Para ter uma resposta determinística correta o tempo todo. Se a gente deixar de testar uma entrada que seja, a gente não pode ter certeza, tá? 100% dos casos. Então, tá. Vamos fazer um código simples, tá? Então, for i, em range do que? Len A. Tá? Então, nas linhas, o i para as linhas, e aí a gente faz um for j em range de len de A de 0. Ou seja, vai pegar aqui as colunas de A. Bom, então nesse ponto agora aqui, I é uma linha, J é uma coluna da matriz. O que tem que acontecer? Bom, se a gente tem que comparar o elemento que está ali com o elemento que deveria estar ali. Tá? Então a gente sabe, se o I é igual a J, tem que ser 1. Se o I for diferente do J, tem que ser um 0. Tá? Então a gente pode tentar uma coisa mais ou menos assim, né? Se o quê? Se o A de I, J, mas se o A de I, J é o quê? Se o A de I, J for diferente do que ele tem que ser, a gente simplesmente devolve false e o programa acaba, não tem mais o que fazer, tá? Em caso contrário, ele fica rodando até que os laços terminam e a gente vai devolver true, tá? Então a gente só precisa acertar o que tem que ser feito aqui. Bom, se o A de IJ, ou seja, o elemento que está na posição IJ, for diferente do que? Bom, vou colocar em parênteses aqui. Vamos usar, a gente precisa de um outro if aqui, né? Então vamos usar aquela versão do if que é o operador ternário que a gente escreve numa linha só. Então, se for diferente de 1, se o quê? Se o i for igual a j. Se não, 0. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais legível. Melhorou muita coisa, mas tá. Então, bom, o laço for, primeiro laço indexa as linhas, segundo laço indexa as colunas. Para cada posição IJ, a gente verifica o quê? Se o elemento que está na posição IJ for diferente do que A. Se o IJ for igual, os parênteses aqui estão mudando, colocando a precedência correta, né? Se o IJ forem iguais, aí eu tenho que encontrar um lá. Então, se aqui eu tenho A de I for diferente de 1,
retorna falso. Se não, bom, se o e j se eles forem diferentes, eu tenho que encontrar zero lá. Se eu não encontrar zero, eu retorno falso. Se não, se a gente varrer todas as entradas e isso aqui sempre bater, a gente devolve verdadeiro no final, certo? Ou seja, não tem segredo, a primeira... Não tem segredo, mas é interessante fazer essa verificação com o primeiro exemplo, porque ajuda a gente a fixar, como a gente pega o número de linhas, o número de colunas, como a gente indexa os elementos da matriz, e como é que a gente pode usar os próprios índices da matriz para determinar a propriedade que uma certa entrada deve satisfazer ou não. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que esse laço aqui vai rodar para n elementos, esse aqui também vai rodar para n elementos. Então, bom, obviamente esse algoritmo é onde n ao quadrado. Tá? Ele termina antes se der erro em algum lugar, senão ele chega até o final, no pior caso. Legal? Tá. Então, feito essa, vamos fazer uma outra... Vamos testar uma outra propriedade. Essa primeira propriedade, se a matriz era identidade. Tá? Bem simples, vamos testar uma propriedade um pouquinho mais interessante agora.